Be strong. Olá, estamos ao ar com mais um episódio do Resenha Atípica. Eu sou Henrique Lemos, estou usando uma camisa laranja, sou um rapaz de média estatura e cabelos pretos, barba, grisalhas, já. Ao meu lado está a Simone Alixair. A Simone é a presidente da AVA, especialista em autismo, pós-graduada em psiquiatria e mãe de 2 autistas. Hoje temos as convidadas, a Gianine Carneiro, médica da família, especialista em autismo, pós-graduada em pediatria e mãe do Miguel, que é autista. Mesmo. E também a nossa convidada Luciene Lima, ela é palestrante, produtora cultural, atriz, mãe da Zoe, dubladora e a Zoe que também é uma menina autista de 10 anos. Sejam bem-vindas. Simone, sua audiodescrição, por favor. Sou uma mulher branca, estou usando uma camiseta laranja, escrito AVA, Associação Vozes Atípicas, tenho um cabelo escuro e já sou uma senhora de 61 anos. Zoe? A Zoe, não. Luciana, mãe da Zoe. Eu sou a Lucy Lima, mãe da Zoe, e eu tô com uma camisa bem cheia de babado, florida, tenho uma manga de um lado só, a outra não. Tenho 42 anos, tenho a pele branca, negra. Não, eu posso dizer que eu me classifico como parda. Meus cabelos são longos, escuros, e os meus olhos também. Olá, eu sou Gianine, eu sou médica, sou mãe atípica, eu tenho uma estatura baixa, sou uma mulher de idade média, sou da cor parda, meu cabelo é, digamos, acastanhado, e os olhos também, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. Gianine, o que você mais vê em seu consultório, né, com as famílias de autistas, que você identifica que precisa ser melhorado? Dá para fazer um combo, tem de tudo. Tem famílias que chega que não entende nada de autismo e já está com a criança com diagnóstico feito, com tratamento meio que também instaurado e que não sabe nada de autismo. A gente encontra dessas. Encontra também, ao contrário, mães que não têm condições de estar fazendo esse tratamento adequado, que entende muito, mas realmente tem essa dificuldade da questão financeira. E tem a mescla, né? Tem mães que têm muita dificuldade porque o marido não aceita o diagnóstico. E também tem o contrário também. Tem mães que não aceitam o diagnóstico e o pai que insiste. Então, é um pouquinho de tudo. Não dá para a gente generalizar. A gente encontra um pouco de tudo. São muitas histórias e cada uma tem seu significado, né? E vamos combinar, é um tratamento extremamente caro, né? Super caro. Eu já tive uma clínica uma vez e para um tratamento ideal, uma equipe totalmente especializada, fica uns 15, 20 mil reais por mês. Quem é que dá conta disso, gente? Ninguém. Então, é complicado para essas famílias. Simone, você no seu ativismo de 30 anos, né, nessa trajetória, o que você vê que avançou, que melhorou nesse processo? Nossa, pouca coisa. Não, o que melhorou, por exemplo, foi que quando, por exemplo, a minha filha recebeu o diagnóstico na época de Asperger, eu cheguei no colégio que ela estudava, que era um colégio de freiras, e as freiras, na hora, perguntaram para mim, isso é contagioso? Isso vai passar para os outros alunos? Precisamos evacuar o colégio? Então, assim, hoje em dia todo mundo já sabe o que é um autismo leve. Então, em relação a isso, foi melhorando. Estamos falando muito mais de autismo do que falávamos antigamente, mas eu vejo as mesmas queixas, os mesmos problemas, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Eu não sei qual que está pior. Isso está andando a passos de tartaruga. Verdade. Uhum. E Lucy Lima, pode ser? E Lucy, na área da educação, como você vê
o atendimento à sua filha Zoe, né? Ela está na escola regular? Como é que tá aí? Como é que é isso? Bom, eu posso dizer que eu sou muito abençoada, porque hoje, na escola de hoje, Depois de muito porque sofrer, nós vivemos assim, Sim, né? Um de dia hoje, por do vez. momento. Um um dia dia de de cada hoje, vez. eu posso dizer que nós fomos abençoadas com a escola atual dela. Eu costumo dizer que não pinga ouro, tá? Ainda falta, com certeza. Mas nós encontramos o que nós não encontramos em nenhuma outra escola, que foi a questão humana, o amor, a E dedicação. você disse que ela é estadual, né? Porque as Sim. queixas maiores que eu vejo é na estadual. Sim, Verdade. É mais na estadual. e Então, o você que teve muita sorte mesmo. sim, o que eu acho muito incrível eu tive a oportunidade recentemente de participar de um conselho de classe, né? Não fazia ideia do que se tratava. E eu vendo assim a professora, e não é porque eu estava presente, até conto para vocês, posso contar rapidamente como Claro, aconteceu? sim. Claro. Era uma reunião de pais, eu entrei na sala errada e fiquei lá. Eu ainda pensando, meu Deus, 20 minutos, ninguém falou nada comigo ainda, mas tudo bem, de repente é assim que funciona, né? Mas eu me tornei uma mãe muito presente dentro da escola, tá? Não foi por conta do diagnóstico em si, foi por conta, infelizmente, de uma experiência que a gente teve, né? Então, acho que não, é importante contar, mas eu prometi para a Zoe que eu não ia mais expor, porque eu falei, minha missão na Terra é trazer alegria para as pessoas. Então, a gente ficar ali numa coisa que já passou, né? Vamos falar da parte superada. Então, ela teve experiências que não foram boas, pronto, vamos parar por aqui, né? Nesse sentido. Mas acredito que isso tenha acontecido com todos os autistas, né? Histórias de bullying, de sofrimento na escola com coleguinhas, ou até mesmo com professores. Isso é extremamente Sim. comum, Sim. infelizmente. E trazendo para o dia de hoje, eu posso dizer assim que hoje ela é muito acolhida, a turma dela. Nossa, isso é um milagre. As crianças são muito acolhedoras, claro, falta muita informação, sim, inclusive até já me propôs, viu? Ó, se a escola está me assistindo aí, eu falei, não, eu faço questão, né, de acordo com o meu conhecimento, de tudo que eu busquei, até porque a forma que eu, falando aí das mães, eu assim, será que eu me identifiquei com alguma, né? Mas uma das formas que eu olhei e foquei, eu falei, peraí, eu acredito que tudo que a gente põe lente aumenta. Então, tem duas opções, não sou negacionista, não sou negacionista de forma alguma, mas assim, o que nós queremos, eu sou a mãe da Zoe, uma criança de 10 anos, ponto, e assim, com isso, a evolução dela foi absurda. Quando eu parei de olhar para o diagnóstico, de novo, eu sei que tem as questões, nem diria limitação, porque eu não vejo como limitação, mas tem uma questão aqui, outra ali, mas eu falei, peraí, vamos ver o que essa menina tem de potente. Na época que eu conheci a Simone, inclusive, ela tinha hiperfoco em Uno. Agora não é mais, tá? Na época... verdade, das cartas. Ela foi jogando as Na cartas. época, ela também fazia esgrima. E daí, como a Zoe tem outras, porque a Simone costuma até dizer, eu estava assistindo um podcast da Simone, stalkeando, ela falando que dificilmente o autismo vem sozinho, né? Geralmente vem com comorbidades. Isso, geralmente. então estamos trabalhando com algumas, no plural mesmo. Então, para mim, o maior desafio, o doutor aqui pode até me ajudar, seletividade alimentar. Esse é um dos maiores desafios. Também sofro em casa. E o outro desafio é que ela tem transtorno no processo auditivo central. Então, para quem não sabe, transtorno no processo auditivo central, eu vou falar de uma forma bem leiga para que todos entendam. O que acontece? Eu falei, beijo, você entendeu queijo. Se você está numa sala de aula, senta perto de uma janela, esquece. Essa criança, a atenção dela já foi. Nem precisa ir para a sala de aula. Se ela senta perto da parede, é a mesma coisa. Então, a questão e fora que o barulho, hoje ela consegue se expressar muito, então ela fala para mim, eu escuto tudo ao mesmo tempo no som 1000. Aí eu falei, então, mais do que a questão a questão social, gente, se vocês encontrarem essa criança, é o que eu falo, encontra com ela no shopping, ela tá batendo papo com o vendedor, super negociando. Ela já pediu para contratá-la, enfim. E ela, aliás, manda muito bem, viu? A parte de design, essa criança aí. Mas assim, ela sabe fazer, mas não é interesse dela. No momento, ela está fazendo aula de canto porque ela vai se tornar idol, tá registrando, né? Idol, para quem não sabe também, Blackpink, sabe? Enfim. Mas vamos lá. Tudo bem. Vamos investir, né? Com certeza. Legal. Doutora, pegando como a Zoe é uma super mãe também atípica, né? Eu sou a mãe da Zoe, eu tô tudo com a Zoe na cabeça. É um nome forte. A filha do Nando Reis é Zoé. Zoé.
Você não quis pôr Zoé. pôr Não, Zoe. e inclusive ela fica bem chateada quando erram, viu? Ela É. corrige, sim. Ixi. Então, eu acertei, errei o nome da mãe, mas acertei o Então, seu. E tem que ser a pronúncia Zoe. Ai, tá bom, já. Doutora, então, como é que tem sido essa questão das famílias quanto ao diagnóstico, né, precoce? As famílias estão mais conscientes também, né? Como a senhora interpreta e vê isso? Como eu falei, a gente vê de tudo. Tem mães que lutam desde 1 ano e meio, 2 anos. Essa semana mesmo eu atendi um paciente encaminhado de vocês, que esses pais estão há 2 anos com processo judicial esperando para o tratamento e até agora não saiu, Nossa. estão judicializando o estado. E 2 anos, que diferença Ele que tem faz um laudo isso? de 2021, nós estamos em 2023. E essa criança está sem tratamento e está perto de 5 anos já, então as coisas tendem a piorar porque está sem tratamento. Então essa criança está totalmente desregulada, sem rotina, sem tratamento. A família, querendo ou não ainda conseguiu engajar, porque eu falo isso para todos. Eu falo que às vezes eu sou muito incisiva. A gente também tem que chamar as famílias para responsabilidade. Famílias, o filho é seu. Então, se você não capacitar, se você não correr atrás do tratamento da sua criança, ninguém vai fazer isso por você. E outra, um dia a gente vai, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Não. Então, se você não deixar a sua criança a mais preparada possível para se tornar um adulto funcional ou que, né, consiga de alguma forma, ninguém vai cuidar igual você. Então, eu chamo muito as famílias para a responsabilidade, porque tem mães que têm crianças com 2, 3 anos de tratamento e não entende nada do que é o autismo, não sabe dizer o que é que está fazendo nas terapias, o que está acontecendo, o que é uma devolutiva, o que é um relatório, nunca ouvi falar de um VibMap. Então, assim, as famílias também têm que ser chamadas para a responsabilidade, porque afinal a criança é delas e a gente está lidando com o bem mais precioso, que é nossos filhos e o cérebro. E cérebro é tempo. E a gente está correndo contra o tempo com essas crianças. Então, assim, é muito importante a família também vestir essa camisa e jogar a poeira por cima e vamos que vamos. Não pode ficar pensando, porque a gente está correndo contra o tempo mesmo. É a questão da plasticidade A cerebral. né? neuroplasticidade, isso mesmo. E na área da saúde, Zoe, você encontrou muitos obstáculos? Como é que é? Não, eu já entendi. Nossa, Eu já entendi. verdade. Tudo bem, eu vou te atender. O alfabeto é longo. Pode me chamar de Zoe, meu amor. Ô, Pode Lucy, chamar que eu vou é te que é um nome atender. tão bonito. né? Eu tô Pode com chamar, Zoe. vai. Ai, Lucy, ficou. Mas é que é um nome que... Não tem marca. problema. Fala sua Não, filha, Lucy. não fala mais nome da Não, filha eu até dela, falei, não. vou chamar ela de Lucy antes, né? Porque fica mais... Lucy. Ela me cobra Roy, só pra você saber. Toda vez que o nome dela é pronunciado, tá? Perfeito. Então, e na área da saúde, né? Quais são os obstáculos? Como é que você, né, tem passado, tem enfrentado isso? Olha, a área da saúde, eu posso dizer que eu sou formada no método ABA. Eu aproveitei esse tempo e assim, eu falei, peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender como eu posso ajudar. Porque é muito assim, doutora, a minha experiência. Primeira coisa foi, lembra, eu fui investigar a questão auditiva da criança, que eu sempre percebi, veio a pandemia, que também a gente não pode... O Gabriel também tem um DEPAC. A gente não pode, assim, falar, olha, é isso, surpresa. A gente teve aí um tempo de isolamento social, que isso a doutora, de repente, até fala melhor do que eu, que foi significativo na vida das Sim. crianças, independente de diagnóstico, Teve né? sequelas. Enfim, então, trazendo para a área da saúde, eu posso dizer que a Zoe, desde pequena, a gente observou a questão do atraso na fala, e a gente já começou com a fono, que ela está até hoje com a mesma fono, graças a Deus, que, enfim, é muito amada, muito boa profissional, que ela realmente mergulha de cabeça com relação a Zoe, tá? Então, assim, eu falo Zoe, né? E também uma outra questão, se a gente for parar para pensar, serviço público com relação ao diagnóstico. Porque, assim, quando você traz, né, a mãe, eu até me vi naquela situação, falei, mas espera aí, a gente não sabe muitas vezes o que é uma... Nossa, eu ia usar uma palavra aqui que a gente ia ser cortado. Que a gente não sabe o que significa essas siglas. Essas palavras difíceis. Sim, e às vezes, assim, graças a Deus eu tive instrução, mas muitas vezes a gente sabe, a gente tem contato com mães que não tiveram. Tem mães que não, que as crianças têm alguma condição e não têm o diagnóstico. Mas só para não fugir da pergunta, trazendo aqui para a área da saúde, então, assim, eu posso dizer que a gente experimentou do serviço público, é a questão que eu entendi que para a Zoe não fez sentido, tá? Não por ser público, tá? Que a gente não tem o menor problema mesmo. E daí a gente começou com uma terapeuta lá, eu vi que para a Zoe não estava funcionando, nós
convidamos, intimamos a nossa amiga barra vizinha para fazer uma terapia mais alternativa. Foi quando a Zoe teve uma evolução muito grande. Assim, foi absurdo o saldo que ela deu positivo, mas essa mesma amiga maravilhosa foi trabalhar em uma outra área e não conseguiu mais atender. Foi quando eu falei, peraí, quem tá com ela 24 horas? Eu. A história de, peraí, Sou eu. X qualquer área. Sabe aquela coisa da gente dividir área? Não, a minha área hoje tô nem aí para o que vai acontecer nas outras áreas, vou focar na saúde mental da minha filha. E hoje eu posso dizer, ela é uma criança equilibrada, é uma criança de 10 anos que, eu até comentei com vocês, né, antes aqui no off, mas a respeito de laudada, selos, ela não carrega isso. E eu sou, de novo, sou zero negacionista, mas assim, ela não carrega. Ela fala, eu sou uma criança com 10 anos de idade, me incomoda quando me taxam de alguma coisa, porque eu não me vejo porque eu me vejo como uma criança de 10 anos de idade. E eu falei, puxa vida, olha a ótica, a importância da gente também ouvir o sentimento da criança, né? A criança tem direito de visão dela. E voltando agora, como a Simone me ajudou, porque eu preciso falar aí da área da saúde, então, assim, foi um processo eu escuto muitas coisas a respeito, mas eu posso dizer da minha experiência nós procuramos uma amiga psicóloga que nos indicou uma neuropsicóloga. Então, não é de um dia para o outro olhar e falar, você tem cara de, tá aqui um diagnóstico, não foi assim. E aí a gente precisava validar. Aí fomos para o serviço público para validar. Estou falando aí em torno de 2 anos para validar. E aí conheci a Simone, graças a Deus. E eu falei, não, peraí. Tem solução. Imediatamente, né? O doutor Daniel nos atendeu. Sim, não demorou. Foi assim, tipo... menos de uma semana, eu acho, foi uma coisa muito, E aí ele laudou e falei, ok, temos essa condição, vou contar para a criança o que se trata, como lidar, como explicar para os coleguinhas. Eu sou fã do doutor Daniel. E quando eu falo explicar para os coleguinhas, porque às vezes perguntam, né, o que é. Sim. Então ela fala, ela nem, de verdade, ela não foca no autismo, ela foca no, eu escuto 10 vezes mais. Sim, que eu imagino que assim, na verdade é o mundo que a gente busca, também, né? E é o mundo que a gente busca, que é não ver a pessoa pela condição dela, pela deficiência dela, mas a pessoa enquanto pessoa. Isso. E essa sua preocupação, como a doutora Janine falou, né? Você falou, esqueço as outras áreas, não negligencio, mas secundarizo, de certa forma, as outras áreas, porque meu foco é a minha filha, preparar ela para a vida. Isso, né? E Simone, já tivemos aqui uma visão, então, da médica, da doutora Janine, da mãe, da Lucy, mãe da Zoe, e você, nesse tempo de ativismo, de atendimento, como é que você tem interpretado essas dificuldades na saúde também? Nossa, eu já sou mais realista. Você falou que não tem nada contra a parte pública, eu tenho. Porque eu vejo as mães chegando para mim com aquelas histórias. Eu chego lá, aí a médica do posto vira e fala assim, não, seu filho não é autista porque ele chegou no seu colo, então ele é carinhoso. O seu filho fala, então ele não pode ser autista. Aconteceu comigo. Então, ou seja, já mostrou que não sabe nada sobre o autismo. Então, a nossa luta é capacitar os profissionais da rede pública para que eles entendam do autismo e acabam aquela história da neuroplasticidade, né? Perde um tempo preciosíssimo e aquela coisa de enrolar, e quando a família chega até mim, já está cansada e já perdeu um tempo muito precioso, né? E aí você tem que começar do zero, você tem que começar, é muito difícil isso. Então, eu insisto que tem que ter especialistas, sim, na rede pública. Só um parêntese, desculpa, fazer uma correção pública aqui. Quando eu falo que eu não tenho nada contra em ser atendido e utilizar o serviço público, mas de despreparo, porque o nosso foco hoje aqui é o quê? Trazer alegria para quem está nos assistindo, gente, porque... eu já sou cruel. Tem uma coisa, que é a percepção geral. Mas uma coisa que é interessante é que o que a gente avalia aqui, geralmente, a forma de atendimento, esse acolhimento, ele se dá muito mais pela disposição da pessoa, enquanto profissional, do que um sistema estruturado, né? Como médica do SUS, eu posso falar muito bem sobre isso. Né? E aí eu queria que você também comentasse um pouco sobre essas distorções e essas
Por que que muitas pessoas, às vezes, né, chegam e comentam assim, olha, o sistema da saúde não está preparado, não tem especialistas, como a Simone falou. É claro né, que de um não, modo não é geral. 100%, É. mas é a grande maioria. Sim, né? sim. A grande nossa maioria. sociedade não Sim. está preparada, Sim, gente. justamente. Por exemplo, meus filhos só passaram na rede particular com excelentes profissionais. Esses tópicos, meus filhos passaram. Então, eu vejo a diferença, que com eles foi de uma forma, com as mães que me procuram, acontece outra coisa na rede pública. O descaso, o pouco tempo, o empurra, está bandeirosamente que aquela criança é autista, mas o médico fica com receio de laudar. Ah, não, eu não vou pôr meu carimbo aí, então fica... E não tem profissionais, eu falo por experiência. Quando a gente foi, que eu, né, chorei, Simone, é minha última esperança. Eu tenho Foi dados, exatamente por eu isso, tenho não números. tinha. Tem. Oba, Eu tenho por favor, números, doutora. porque na maioria das palestras que eu faço, congresso, escola, eu vou muito em escola também palestrar. Como a Simone, eu gosto de levar informação onde a gente está precisando. E eu foco muito nas bairristas mesmo, naquela escola mais periférica, em creche. Então, quando eu falo muito da importância do médico no diagnóstico. Eu fiz uma pesquisa e eu Do médico corajoso, peitudo. É. Não é aquele que se É porque, acovarda, assim, não. enquanto o autismo não bate na sua porta, só é bonito 2 de abril. É legal, é bacana, né? Então, assim, quando o autismo não bate a sua porta, é só isso. É igual quando é o filho da pessoa, né, que você devolve, fez alguma coisa, você devolve. É mais ou menos isso. Então, assim, o SUS realmente não está preparado, não está capacitado. Nós não temos especialistas em quantidade. No estado de São Paulo, a gente tem cerca de, juntando os dois, 5.000 psiquiatras e neurologistas. 5.000. Se a gente juntar pediatra e médico da família, a gente já tem de 26 a 30 mil. Então, se a gente juntar todo mundo, olha como a gente consegue facilitar a vida dessas pessoas que já são tão sofridas. Porque ninguém está usando o SUS porque né, não tanto por escolha, por necessidade. Sim. Gente, quando a gente engravida, a gente quer ter aquela coisinha mais perfeita do mundo, mais fofa. A gente não fica, eu queria tanto que meu filho fosse autista. Não, mas veio e acabou, ponto. O problema não é esse, o problema é que a gente não fica, que às vezes agora tá muito essa história de que autismo tá na moda. E não existe isso de autismo tá na moda. A gente fala mais sobre, a internet tá aí. Quando a Simone teve o diagnóstico dos filhos dela, ela chegou quando tudo era mato. Então ela teve que desbravar tudo assim na força do ódio. Foi. Lute como uma mãe atípica. Hoje eu falei isso com uma mãe. Na força ela do tá, ódio, ela tá assim, desestabilizada, é mãe solo. a Então, maioria. dificuldade. O filho, se não tem creche, ela não tem como trabalhar. Então, é desse jeito. Então, assim, você tem que lutar mesmo. E a gente não tem especialista para atender todo mundo. Mas, se a gente fizer uma conta simples e um raciocínio simples, o médico que vê todo mês a criança é quem? Ou é o médico do posto, ou é o pediatra. Eles seriam a principal pessoa para identificar o erro, são os os principais. atrasos. Nas minhas palestras eu falo abertamente. Quem mais causa regresso nessa história são os pediatras. Porque o pediatra, a mãe chega lá, meu filho tem 3 anos, não fala nada. Não, mãezinha, cada um tem O seu menino tempo. é mais preguiçoso. Eu vi de 2 formas antes Pode, da... gente. Já tem que ficar em alerta. Sim, Pode sim. até não saber o diagnóstico, mas já Sim. põe para correr atrás de intervenção, de terapias. Então, a gente não aprende autismo na faculdade, a gente não sai Não. sabendo. Ou você busca por fora, ou você, de alguma forma, teve um encontro com o autismo e aí resolveu estudar mais e aprender. Mas nada impede que nós, médicos, entendemos mais sobre estudar e também ter mais oportunidade para aprender e para repassar esse conhecimento. Porque, como a Simone falou, muitos médicos têm medo. A criança está escrita autista na testa e o médico fica com medo de fazer esse laudo. E aí vem outra coisa, que eu acho que ainda é pior. No mundo ideal, era para você escrever CID, o CID da criança, ele é autista, precisa disso. Não. O meu laudo tem 4, 5 páginas justificando, com jurisprudência, com lei, com embasamento científico, para quando o juiz, alguém vê e ter pena. Não, realmente, essa criança precisa. Mas no mundo ideal, não. Era para escrever o nome da criança, o CID, o que é que ele precisa e pronto. Mas aí, se você não entender, se você mesmo assim ainda for fazer isso e não fizer bem feito, não adianta. Então, assim, é muita burocracia. Quando a gente acha que está melhorando um lado, aí acontece uma coisa. Então, assim,
assim, é luta atrás de luta para essas famílias. Sim, E é sempre sim. quem sai perdendo quem? Quem tem menos. E Sim. quem mais precisa. Uhum. Exatamente. E eu falo, Pois agora, pegando esse gancho aqui do que mais precisa. E eu queria que você respondesse também sim, uma claro. coisa. O que mais precisa e o que você vê na cidade de São Paulo, por exemplo, que falta também? Tá, vamos Né? lá. No que Enquanto mais mais- precisa, né, pegando esse Uhum. gancho, eu percebo também a questão da gente olhar e focar no, muitas vezes falando ali do, gente, infelizmente, a gente não tem essa informação. E aí, vamos lá, falar, a gente tem benefício, porque na internet está aí, falando que eu tenho direito a benefício. A tudo. Só Tem que direito, não é assim. Pensa, independente da condição financeira, vamos falar só da seletividade alimentar, que nesse caso nós temos aqui Sim, uma parceria em comum, né? Porque o filho Meus dela filhos também. não têm esse problema. Ai, que bem. O que São bons de acontece? garfo. Independente da situação financeira, você concorda comigo? A partir do momento que a criança come 1, 2 ou 3 alimentos, e aí eu falo pela minha experiência que levei em nutricionista, Eu também. só que não adianta, porque a nutricionista fala, bota beterraba na Ba- panqueca. Bate. Gente, É. a criança não é boba. Ela tá vendo a Uhum. cor Eu ali. saí com uma tabela nutricional. Falei, eu sei o que eu tenho que dar pro meu filho. O problema é que ele não come. Isso, é sobre isso, né? Uhum. É. Bom. Então, assim, financeiramente falando, concorda comigo que se eu gasto ali com uma criança que não tem seletividade alimentar, vamos tratar dessa forma. Uhum. A partir do momento que a criança tem, financeiramente falando, a carne não é mais a mesma. Uhum. E puxando também um pouco, defendendo aqui a questão falo mãe porque sou mãe, né? Mas enfim, o tutor, quem cuida da criança, também tem uma questão que muitas vezes, meu caso, por exemplo, eu parei e não me arrependo. Eu falei assim, lembra, eu vou startar aqui um Uhum. tempo, a vida vai correndo. As contas chegam, os boletos chegam, Sim. gente. E aí? Sim. E aí? Ah, mas você tem direito. Direito como? Aí eu Não. não preciso entrar nesse mérito. Eu acho que quem quiser pode pesquisar Uhum. para entender quem tem Não. direito. Direito. Não, é. Pra você Sim. receber o LOAS, você tem que ser Obrigada. miserável. É. Você tem Estado de que ser miserabilidade cerca de absoluta. menos de R$200 por cabeça pra você ter direito ao LOAS. Então, assim, gente... você Mamãe tem que- solo. É exatamente. É. Não, se você for uma mãe... Se eu ganhar um você- salário E morar mínimo, você e eu sua não tenho criança, direito. não. Sim, Não. e aí exatamente tem- isso. nós temos isso. Na verdade, é um sistema que, de uma forma geral, tem uma série de deficiências. E para essas situações que você demanda essa especialidade, fica mais difícil ainda. E aí né? no SUS não tem tratamento para autismo. Pois é. E aí é que E a gente entra é isso nessa que a questão. Simone tem sofrido e sofre, também como todos, né? E Simone, eu queria que recentemente você foi convidada, falando dessa estrutura também, né, de atendimento e Uhum. nessas políticas, você foi convidada para, né, para participar daquele comitê, né, do Comitê Estadual, né, de políticas para pessoas do espectro autista. Eu queria que Isso, você falasse isso. um pouco para a gente como é que tem sido isso aí. O governador, na melhor das intenções, fez um plano integrado para a pessoa com autismo, excelente o plano, maravilhoso, e ele montou um comitê para colocar aquele plano em prática. Uhum. Secretaria da Educação, Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, e o governador chamou o representante da sociedade civil e ele me escolheu, que eu fiquei muito feliz para estar lá representando as mães, porque lá tem profissionais, não é que eu tenha nada contra profissionais, eu também sou da área, mas não são mães, então elas não têm a visão que a gente tem. Não. Então, nós estamos fazendo as reuniões com essa equipe, mas está caminhando bem devagar, mas a intenção é fazer que a coisa vingue. E uma das coisas que está marcada bastante nesse plano é exatamente a capacitação de profissionais na área pública, Precisamos. que é o que a gente mais precisa. Porque quando a doutora me fala assim sobre o médico ir atrás, de novo, gente, não sou contra a medicina, não, tá? Mas essa questão do despreparo, a gente viveu isso, de entregar a nossa criança em um determinado lugar. Não, eu não vou fazer propaganda positiva nem negativa, a não ser que nos patrocine. Por favor, podcast que pode mandar até caneta, enfim, estamos aceitando. Mas foi um desserviço. Isso eu falo com toda a propriedade, foi um Nossa, desserviço. muitos. Então, eu percebo, de novo, eu fui aquela mãe que não tô nem aí para consequência. Uhum. No sentido até financeiro, assim, eu vou focar na criança, o resto, Dane-se. tô nem aí. Inclusive, graças a Deus, eu arrumei soluções até para suprir essa parte. Enfim, o digital hoje, graças a Deus, me ajuda muito com isso. Mas, quando eu falo de entregar a criança ali, posso contar? Vou contar. Posso contar? Sim. Sim. Imagina que nós duas, né,
Zoe representada, no caso, não sou eu. Tá. Zoe representada aqui, chega uma profissional da saúde e fala, em pé, chegou atrasada, nada contra, mas enfim, né? Fala, oi, criança, sem olhar nos olhos. Ah, a Zoe olha nos olhos, tá? Só pra... É uma criança que olha nos olhos, ela interage super. Ela chegou aqui no lado direito de Zoe e falou, vamos pra sala agora. Aí a Zoe, sempre questionadora, olhou, oi, tudo bem? Quem é você? Você já me viu aqui, vamos lá pra sala. Ai, Aí a Deus Zoe do céu. já segurou no meu braço Ai, e falou. Fica difícil. Aí né? falou assim, mamãe, eu preciso ir. Eu falei, sim, meu amor. Porque foi na época ainda de avaliação. Uhum. ela, E não tinha da precisa. neuropsicóloga, mas a gente Uhum. precisava do psiquiatra e a condição para a gente passar pelo psiquiatra era. A gente já tinha o laudo, já estava avaliado, mas precisava Sei. de ser avaliada ali pela. Enfim, Pelos profissionais. Né? Certo. obrigada. E aí, resumindo a história, depois a Zoe entrou no carro e falou: eu só não falo um palavrão porque eu sou muito educada. Eu falei, meu amor, você pode falar. Aí ela falou, eu falei que eu sou muito educada e eu não vou falar. Eu falei, tá tudo bem. Aí depois ela relatou, ela falou, sabe o que ela fez dentro da sala, mamãe? A Zoe não mente. É. A Zoe sofre consequências, mas ela não mente. Então, isso eu sempre A gente sabe trabalhei o muito filho isso. mentiroso e o filho que não é. A gente sabe. E ela falou, mamãe, eu sentei. Ela falou, você tem que jogar. Ela falou, eu não quero jogar esse jogo. Aí ela falou, mas você precisa. Jogou em cima dela. Gente, a Zoe é uma criança que... Ah, não. Ele é muito Menina. sensacional. É nessa hora que a porque gente eu perde o não- réu primário. Eu não coloco ela de castigo, eu não agrido fisicamente. Você fala, mas como pode educar dessa maneira? É possível. É possível, sim, porque, de Bom, novo, aí vamos trabalhar, porque muitas vezes eu vejo assim, eu já vi muitos profissionais falarem a mãe. Gente, a gente não sabe o psicológico dessa mãe. Sim. A gente não sabe o que a Sim. mãe passa. A gente não sabe, às vezes, a mãe tá ali sorrindo, mas o pós-crise Sim, de uma sim. criança, nós que Tá somos sangrando mães, por nós dentro. sabemos, é uma exaustão Terrível. física e Uhum. mental absurda. E muitas vezes você faz aquela cara de paisagem, mas só que por dentro tá remoendo. Estamos arrebentadas. Quando eu chego para um profissional da saúde, eu vou lhe entregar com um pouquinho de esperança. Sim, acontece isso. Sabe aquela coisa, não sei se É. aconteceu, eu tô falando minha experiência, gente, eu já fiquei doente, falei assim, ai, Deus, que me perdoe, obrigada, Senhor, eu vou tomar um sorinho aqui, eu vou descansar um pouco. Que bom. Mas tem uma coisa que você falou, que assim, a Simone estava comentando, né, dessa questão do comitê do estadual, que, assim, algumas vezes profissionais que não têm, né, que não são da área, não têm, Não, não são mães, ou não eles são vivenciam da isso. área, mas não vivenciam isso. vivenciam. né, você vivencia isso quanto mãe. Agora eu ia perguntar para a doutora Janine Por favor. também, na condição de mãe, né, como é que ela identifica, quais são essas dificuldades maiores que ela sente, assim, com o filho, de um modo A geral? questão do médico. Só Muitas- mais uma parte. Diga. Puxa um pouquinho mais seu microfone para sua frente aqui. Aqui. Não, Pra sua boca. vira ele aqui, ó. Vira ele aqui, assim. Isso. Isso, melhor. Pode continuar. Em relação ao melhor médico, eu sempre falo, o melhor médico para diagnosticar o autismo é aquele que entende sobre. E aí tem o plus. Se ele tem uma criança, esse é o ideal. Porque ele não aprendeu no livro. Ele não sabe no livro o que é uma crise, o que é uma seletividade alimentar, o que é a dificuldade, o que a gente tem que se desdobrar para levar a criança para terapia, para Dr. trabalhar, para Daniel cuidar tem. de casa. Entendeu? Então, assim, quando você sente na carne é diferente, você chora com aquela mãe, você sente a dor daquela mãe, você não aprendeu, ninguém falou pra você, você sente. Então, eu costumo falar que o melhor médico para diagnosticar é aquele que tem uma criança em casa. E eu tive todas as dificuldades que todo mundo teve, mesmo sendo médica, eu levei em vários médicos, em neurologista, em não neurologistas, e cada um me dizia uma coisa, não é, ele fala, então não é, eu cheguei, ele tava brincando com o carrinho, então ele não é, ele te deu um beijo, então ele não é. Falei, gente, autista fala, autista é carinhoso, ele olha, sendo que ele olha quando é do interesse dele. Uhum, O que a gente fala é um contato visual pobre, não é que a criança não olha, ela não é cega, uhum. não é que ela é surda, é que ela olha, ela atende quando é do interesse dela. É seletivo. A gente falava que o Miguel tinha ouvido de mercador. Ele só ouvia quando ele queria. Que a gente ficava horas. Pra ele falar mamãe, ele veio falar mamãe com muito mais de 2 anos. E aí eu perguntava pra professora, não, ele não tem nada. Teve um que me falou assim, olha, mãe, fica tranquilo, eu acabei de vir de um curso sobre autismo e seu filho não tem nada. Pois é, nossa. Aí é uma mãe que tá louca pra ouvir isso, e aí Pronto, relaxa. Sempre, exatamente, sim. aí que tá o perigo. Porque o Miguel é aquele típico, mas ele nem tem cara. Óbvio, autista não tem cara. Uhum. Eu também sou autista, eu não tenho cara de Uhum. autista. Então, assim, autista não tem cara.
E sempre falava, nossa, seu filho é muito bonito, ele não pode ser Pra autista. tem que ser feio? E você falava, gente, como Gente, assim? que absurdo, Não tá no DSM-5, que é onde a gente tem os critérios de diagnóstico, não tá lá, ser feio. Não tá. Então, assim, o meu filho é aquela criança típica que você olha e fala assim, não é. Então, eu tive muita dificuldade, eu tive que ir em vários profissionais até que eu falei, não, vou começar as avaliações, porque lá vai vir. E aí, quando a gente fez avaliações, o VB-Map dele veio um terror, pelo amor de Deus. Aí foi quando veio um soco no meu estômago. Porque toda aquela dúvida que também me gerava, por ele ser um nível 1 de suporte, eu ficava assim, mas será que não é? Mas no fundo a gente sabe, eu digo pra todo mundo, mãe, Eu sempre no falo. fundo você sabe que seu filho é autista. Sabe. Você pode negar o que Não, você quiser. às vezes nem sabe que é autista, mas Que sabe tem que tem alguma alguma coisa. A gente sabe, a gente sente que tem Eu alguma sabia coisa. também, Então, eu sabia. Feeling as de pessoas mãe. ficavam cada um, sabe o diabinho e o anjinho? Ficava assim, não é, não é? Aí quando vem os relatórios, meu filho, tudo ruim, tudo péssimo, sem nada alcançado pra idade. Eu falei, agora eu tenho como esfregar na cara da sociedade. É sobre isso. E uma coisa, eu ia até aproveitar, né, a sua fala também, Lucy, mãe da Zoe, que você tinha comentado também o fato da sua filha ela é laudada com um nível 1, né? Mas você vê que ela tem outras características, e assim, você falando da Zoe, a Simone conhece, eu não conheço, a Simone conhece, eu não conheço, mas dá pra ver que ela é muito assim, sagaz, muito lúcida, né? De uma perspicácia louvável. Eu queria saber também, quais são os seus receios quanto ao futuro da Zoe, como é que, né, você Esse é o avalia grande isso? terror das mães. Toda Tem uma mãe, fala né? também interessante que foi assim, o que a doutora falou, né, enquanto mãe, essa especialização dela enquanto doutora por ser mãe, é uma coisa que também você falou, né, que a partir do instante que você vai ser, que você é mãe, que você identifica você de uma pessoa autista, você busca essas informações, você de uma certa forma também se especializa, Sim, né, como sim. mãe. E mãe é típica. Mãe atípica. Especialista em mãe é típica. Sim. E aí eu queria que você então comentasse conosco esses seus receios quanto ao futuro. Futuro. Olha, gente, vou ser bem sincera. Eu preparo ela para o futuro, que eu digo assim, olha, você sabe, ela chama de arrasta para cima, morrer. Ui, posso fazer Como você... Corta essa parte aí, porque acho que a gente vai ser censurada aí, mas ela fala arrasta para cima. Então eu falo para ela, olha, você sabe que é natural, a vovó da mamãe faleceu. Depois é a mamãe. Então, depois é ela... você. a gente tem todo tipo de conversa que vocês podem imaginar para uma criança de 10 anos, claro. Sim. Mas, assim, o futuro eu não gero uma expectativa, até porque, independente de diagnóstico, eu sou uma pessoa que eu não gero expectativa. Nossa, mas ela precisa de 5 mil. Nunca pensei independente de diagnóstico de uma criança. Eu acho que Eu não essa pergunto- parte, para mim, é a pior parte. Eu não Imaginar pergunto o o que que vai você ser. vai ser quando... Eu não tenho... Ai, assim, para mim, eu acho que até pela minha crença mesmo, pela estranha que sou, eu não tenho essa questão. Por exemplo, eu incentivo tudo que eu acho que hoje ela diz que vai fazer amanhã. E se muda de ideia, para mim tá tudo bem, porque assim, eu quero que me apresentem o que é estabilidade hoje. nossa. Porque eu fui apresentada que para você ter estabilidade, você tinha que fazer faculdade, nada Não. contra, Hoje não é em dia isso. não, Mas aí eu gente. penso, peraí, aí eu falo para ela, filha, hoje tem profissão, que na época da mamãe nem existia, eu nem pensava. Então, assim, Influencer. YouTuber. aliás, eu seguro, né? Porque a partir dos 13. Então, veja, eu sou muito regrada com relação à classificação, mas vou expor ela, vou te expor, Zoe. Ela é apaixonada pelo Paulo Gustavo. É falecido. mesmo? Eu acho que eu sou carioca, né? Então acho que eu vou falar aquele jeitinho dele, jeitinho. E aí você fala, mas a classificação não é 12 anos, Paulo Gustavo? Tcharam, a mãe aqui assistiu toda a série, né? Para ver. E aí eu sei onde estão os palavrões. A mãe decora. E aí ela vira de costas, não escuta. Então, ela sabe que quando aumenta o volume, ela pode virar e continuar Isso não assistindo. adiantou nada comigo. Meu marido acabou ensinando tudo. Meu Deus! E aí teve a tal da Wandinha também. Ela é apaixonada pela Gena Ortega. Quem? A Gena Ortega, que fez a Wandinha. A Enfim. É um episódio novo Família Adams. da família É Adams. só quem tem criança sabe. Só que eu tô por o que fora. aconteceu? A Gena Ortega, ela já acompanha há muitos anos. Então, ela tem duas ídolas. Uma ela conseguiu conhecer, que é uma brasileira, best-seller, enfim. Foi até há pouco tempo. Então, para uma criança que tinha dificuldade de sair, é claro, mas tem que estar disposta nesse dia, né? Tem. Porque quando eu falo disposição, é num todo, gente, é de você estar 100% no psicológico, mas assim, a gente se dá tão bem, se conhece tanto, que tem um momento que eu fico estressada, eu falo, a mamãe está no meu momento, Ruth. Ela me Me dá um respeita, tempo. ela Eu sempre falo, me dá um sabe tempo.
E Aí aí todo a mundo gente vai fala, convivendo. todo E a mundo gente, voa. é impressionante como entendem, né? É. Mas só para concluir essa questão do futuro, eu não vejo um futuro, mas de novo, não tem a ver com diagnóstico, tem a ver que eu Sim. não projeto. Não Sim, Eu você não prepara a projeto. sua filha. É Você- assim, a hoje eu sua quero fazer relação é só esgrima, vai com ela. fazer esgrima. Ah, mãe, tá Perfeito. muito barulho lá, não quero mais, eu adoro, Uhum. mas não Mas não quero quero. mais. Aham. Tá, mamãe, eu canto muito bem, né? Mas quero ser idol. Para É. melhorar, Aham. eu preciso de aula de canto. Vai fazer. Perfeito. O seu método é um dia de cada vez. Um dia de cada Sim. vez e o foco nela, né? Preparando Sim. ela para o futuro e não, né, preparando o futuro para ela. Exato. Sim, sim. Simone, e falando em futuro também, né? E aí para até encerrando também que, né, esse episódio, eu queria que você comentasse sobre o futuro não Noiva, muito né? distante, Temos né? noiva aí. Que temos aí sua filha às vésperas de casar. Pois como é, que está? gente. Vocês têm ideia o que é casar uma filha autista? Não é Ah, eu fácil. imagino. Eu lembro de um pensar. médico que é do IPQ, aqui do Hospital das Clínicas, muito conceituado, que eu gosto muito, já estive com ele várias vezes, mas na época que ele deu o diagnóstico para minha filha como Asperger, e ele falou, sua filha não vai se alfabetizar, ela se alfabetizou com 4 anos e meio. A sua filha não vai falar direito, o vocabulário dela é aquele rebuscado, Uhum. português exemplar. Ela até escreve para a revista Autismo, Ai, que legal. sem nenhuma correção ortográfica. O português era maravilhoso. Sua filha não vai ter amigos, vão ter aproximadamente uns 15 no casamento dela, e que é casamento pequeno, porque vai ser só no Ah. civil. Você não vai casar, está casando, e você não vai ter filho. Só esse aqui que ela ainda não fez. Mas Ai, quando o que médico... Mas nada impede, Ó, né? ó, agora você vê o papel do médico. Quando ele falou isso, eu virei para ele e falei assim, você não me conhece. E não conhece Ainda a minha bem que você filha. foi forte. E não Uhum. conhece a minha filha. Então, a sensação não é que termina aqui, ou que o casamento é a solução para tudo, não é isso. Uhum. Mas, assim, a minha felicidade de ver até onde ela chegou, Sim, claro. fez faculdade, trabalha, É isso está mesmo. casando, é uma sensação maravilhosa. Daqui a 10 dias, Ai, que ela se bênção. torna a Parabéns. senhora montar. Ai, Muito que legal. diferente, É o montar. que eu falo, o autista pode ser o que ele quiser. Eu falo pro meu filho, que ele é muito pequeno, ele tá com 4 anos agora. Mas eu Ele sempre é falo isso. pequenininho. Ele é bem criança. Eu falo pra ele que ele pode ser o que ele quiser, basta ele se esforçar. Sim. Repetição Perfeito. e esforço. Uhum. Tudo que você faz repetidamente, uma hora você fica bom. Isso, me lembra uma vez, Treino, me né? lembra uma vez que em Treino. São Bernardo do Campo eu fiz uma palestra para uns pais e na época eles falaram para mim assim, mas seus filhos tiveram um grande desenvolvimento porque você teve condição financeira, porque eu investi no que a Camila gostava, que era paleontologia, e o que o Gabriel gostava, que era informática. E eu falei para ele, qual o hiperfoco do seu filho? Ele falou assim para mim, ele adora carro, motor. E o que você faz referente a isso? Falei para ele, tem alguma mecânica perto da sua casa? Tem. Você levou seu filho para olhar um desmonte de um motor? Não custa um centavo. Né? Então é questão de interesse, não é questão de dinheiro. Sim, Então sim. os pais gostam de jogar muito essas coisas assim, essas Essas bombas bombas assim, porque passa, você... Não é. O É que eu acho interesse. que é interessante, né? Então, encerrando o episódio de hoje, agradeço a presença, né, das Obrigada. duas. Ai, que honra, A vocês obrigada. que nos escutam, nos assistem, né? Inscrevam no canal, curtem lá o vídeo e levem essa mensagem a mais mães, a mais pessoas, a todos aqueles que precisam saber mais sobre autismo. Sim. E eu acho que fica o recado, né? Que o futuro, de uma certa forma, ele não é predizível, Não. né? Como no A caso Deus- da sua a filha. Deus Ou como as pertence. expectativas que a Lucy fala, né, sobre a Zoe, que ela não cria essa expectativa. Uhum. Né, e como a doutora é Luciane, um dia de cada vez. a doutora Janine, né, comentou, o futuro, ele é construído Isso no dia a mesmo, dia, isso no mesmo. trato seu com o seu filho, né? Obrigada, Gratidão meninas. por Muito esse- obrigada Nossa, por eu ter estou vindo, muito viu? É um prazer honrada. estar aqui com vocês. Gratidão é a muito bom. Zoe, porque, né, por ela que eu estou aqui. Sim. E Representada. agora tem que citar a melhor amiga, que ela está nesse momento com a melhor amiga Laurinha, que essas duas eu falo, todo mundo merece ter uma vida Uma Laurinha. como a Laurinha e Ai, a que amizade legal. das duas é incrível. É isso. Bacana, que bacana. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. gente.